Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós temos a honra aí de estar com o Márcio da Vortex. Ele vai se apresentar um pouquinho e a gente vai bater um papo a respeito de cilindros, roscas e a questão da troca, como que a gente consegue fazer essa troca, por que fazer, qual o motivo dessa substituição, quando a gente deve parar para fazer uma manutenção, uma visualização, como que isso é feito, tá bom? Então fique com a gente até o final. Márcio, boa tarde, boa noite, bom dia aí. Como é que você está? Eu estou bem. Olá a todos aí. Uma boa tarde e também bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário de quem vai visualizar esse vídeo, né? Bom, hoje a gente está aqui com Ziliane para falar um pouquinho da questão aí de manutenções, né? Nos conjuntos de classificação dos equipamentos aí que normalmente processam aí termoplásticos. E nós temos alguns equipamentos também que utilizam sistemas similares, no caso aí de processamento de termofixo, né? Tá? Bom, eu trabalho para a empresa Vortex, né? Eu já tenho 28 anos de empresa. A gente tem uma formação aí na área mecânica e na área de polímeros também. Na área de polímeros na parte técnica, né? E ao longo desses anos aí, a gente vem atendendo o mercado transformador, né? No que tange aí ao fornecimento e a manutenção desses equipamentos de classificação, né? Ou seja, mais conhecido aí como rosca e cilindro, né? Isso mais no caso aí de extrusoras e no caso de injetoras, a gente tem alguns componentes a mais, como a válvula, né? Que é conhecida como ponteira e anéis, né? Normalmente tem uma ponteira, um anel de bloqueio e um anel de encosto. E algumas configurações, isso muda um pouquinho, tem um pino e um anel de bloqueio. Enfim, esse acessório ele costuma ter algumas variações em função dos materiais processados, né? Nível de carga, etc. E o próprio projeto da rosca, ou seja, o design de rosca, ele tem que conversar com essa válvula também, né? Tá? Esse é um tema interessante de se discutir, né? E a gente nota que ultimamente vem tomando assim, vem tendo uma atenção maior. Por quê? É um item diretamente ligado aí à performance do equipamento, né? E também diretamente ligado à qualidade do produto processado, o produto final processado. Tá? Esses conjuntos, normalmente, eles são direcionados, às vezes, para aplicações específicas. O que eu quero dizer com isso? Existem conjuntos, muitas vezes desenhados para se trabalhar, processar uma matéria-prima específica, né? Mas a grande maioria dos casos, no que tange principalmente a injeção, a gente tem as conhecidas roscas aí universais, né? Elas acabam processando em diversos materiais, mas a gente que quer um produto ou uma performance um pouco melhor, a gente acaba desenvolvendo uma geometria específica para uma determinada situação, tá? Isso em linhas gerais, né, do que é rosca e cilindro. No que tange a manutenção, que é o tema hoje aqui, a gente nota que, infelizmente, ainda muitas empresas não fazem o trabalho preventivo desses conjuntos, né? A grande maioria, eu diria aí que de 80% a 90%, acabam tomando alguma ação, né, quando esse conjunto já tem um determinado desgaste, um desgaste excessivo, no caso, que já começa a comprometer, normalmente ciclo, né, ajuste de máquina, setup de máquina, a própria qualidade do produto, porque um conjunto com desgaste, você tem uma degradação maior do polímero, e
chegando ao extremo, e não é raro acontecer, alguns clientes nos procuram quando eles já não conseguem mais utilizar o equipamento, ou seja, ele não consegue mais estabilizar o processo. Tá? Exemplo, no caso de uma extrusora a balão, filme, ele não consegue mais levantar o balão, ou no caso de uma injetora, já não consegue mais preencher ou ter uma peça condimensional, ou mesmo preencher toda a cavidade do molde, em função da deficiência do conjunto causado pelo desgaste. Tá? Esse desgaste, normalmente, ele se manifesta logo no início. O que eu quero dizer com isso? Apesar de nós termos muitos casos, muitos clientes que nos procuram quando a situação já é crítica, o equipamento, na verdade, ou uma extrusora, uma sopradora, uma injetora, ela já apresenta alguns sinais, né, no que tange ao processo, que normalmente leva para a questão do desgaste. Por exemplo, numa extrusora, você começa a ter aí uma diminuição da vazão nominal da máquina, né? Então, você tinha uma condição de X quilos-hora num determinado equipamento, polímero, etc. Com o passar do tempo, essa performance vem caindo do ponto de vista de vazão, né? E, consequentemente, também qualidade. Sempre que a gente fala de desgaste, uma coisa está ligada à outra, tá? E o pior de tudo, né, que é o aumento de custo para você produzir um determinado produto. Por quê? Você perde a performance desse equipamento e, consequentemente, os seus custos começam a se elevar para tirar um determinado produto, né, para você produzir o produto. E o que a gente tem que levar em consideração, principalmente equipamentos de ciclo, como a injeção e sopro, né, você começa a ter esse aumento do ciclo. E muitas vezes, a gente conversando com o cliente, a gente percebe que ele já até não está tendo mais margem de lucro, de acordo com o cálculo inicial que ele fez, né, para poder passar um custo, um preço para o cliente dele, mas por muitas vezes, para não deixar de atender o cliente, ele trabalha até no vermelho, vamos dizer assim, né? Um exemplo, para arredondar o número, ele tinha uma peça lá que ele injetava em 10 segundos, o ciclo total, esse ciclo foi para 13, por exemplo, ou seja, um incremento de 30% no ciclo, e ele continua injetando essa peça, trabalhando para atender o cliente. Mas a gente sabe que dificilmente o empresário hoje ele tem uma margem dessa, né, de trabalho. Muito pelo contrário, as margens são realmente apertadas, né? A competitividade é grande nesse mercado. Tá? E aí é que a gente entra um pouquinho nessa questão de manutenção, né? A Vortex, ao longo dos 47 anos aí de existência da empresa, né, a gente vem atendendo o mercado e a gente tenta passar para o cliente alguns pontos básicos para ele observar e tomar uma ação no que tange a manutenção desse conjunto. Tá? Basicamente, como eu disse no início da conversa, aumento de ciclo, né, perda de vazão, a geração maior de refúgio, né, e refúgio, muitas vezes, o cliente ele tem que pegar esse refúgio, moer e voltar no processo percentualmente, ou seja, usar um percentual de moído no processo. Isso tudo é custo, né? E inviabiliza. E com a nossa experiência, é notório que muitas vezes, se o cliente tomar uma ação antes, primeiro, ele vai voltar a ter o equipamento na condição inicial de processo, né? Mantendo as margens de lucro e produtividade. E tendo um custo menor para isso. Porque quando você toma uma ação preventiva, você faz isso, primeiro, é programado, certo? Segundo, normalmente o conjunto dá para se recuperar, né? Porque em algumas situações extremas, o conjunto tem um desgaste tão grande que impossibilita a recuperação. A gente pode até falar um pouquinho da parte técnica depois sobre isso, por que impossibilita, né? Quando eu aumento, eu vou ter que aumentar o diâmetro, eu diminuo a taxa de compressão, aumento o volume, e isso começa a gerar alguns problemas em algumas situações,
do ponto de vista de mistura, né, capacidade de classificação, etc. Tá? Então, quando o cliente faz isso de forma preventiva, ele vai ter um ganho, né, e um retorno muito rápido desse investimento, né? É muito errado, e a gente vê muito cliente fazer isso, ele vai trabalhando com o equipamento até chegar numa condição crítica, né? Se ele contabilizar, por exemplo, quando ele começou a ter problema com o equipamento, e até o ponto que ele levou para tomar uma ação, essa perda de produção, esse gap dele, muitas vezes ele substitui o conjunto, ou seja, ele compra um conjunto novo, tá, com esse diferencial e às vezes até mais de um conjunto. Depende, claro, do valor agregado de cada situação, de produto, mão de obra, enfim. Tá? Bom, com relação à manutenção, mais especificamente falando de manutenção, a gente está falando de preventivo. O que é basicamente a preventiva desses conjuntos? Quando você perceber algum sinal, você já fazer o mapeamento desse conjunto. O mapeamento nada mais é do que você realmente medir rosca e cilindro, certo? Como é feito esse mapeamento? Com instrumento de medição, no caso do cilindro você tem um súbito, com uma extensão, um extensor, né? Nós temos cilindros aí de pequeno porte, conjuntos de 35 milímetros, e a gente trabalha com roscas hoje normalmente até 250 milímetros de rosca. São conjuntos aí que têm, às vezes, quase 8, 9 metros de comprimento, né? Então, você faz esse mapeamento do cilindro, tá? A condição para que seja feito isso, esse cilindro ele tem que estar 100% limpo, né? Porque a gente faz um dimensional com uma precisão centesimal ou, no caso do cilindro, até milesimal, tá? Uma tolerância H7 no cilindro. A rosca a gente já tem uma tolerância centesimal. Essas tolerâncias, elas já existe uma norma, uma tabela que é de conhecimento público, né? Existem alguns manuais técnicos que você consegue também, enfim, em livrarias, ou mesmo até numa pesquisa que você faz via internet. E existe folgas nominais para tamanhos de conjuntos, ou seja, faixas de tamanhos de conjunto. Um exemplo, a gente pode ter um cilindro, né, com uma faixa de 10 a 30 milímetros, de 35 a 50, tá? E só um exemplo para vocês. Uma rosca de 35 a 50 milímetros, normalmente ela sai de fábrica com uma folga de menos 20 a menos 25 centésimos no diâmetro, tá? Isso a nível de rosca. Esse cilindro, ele sai com menos nada e mais 18 milésimos. Então, perceba que é uma folga muito pequena, né, entre uma peça e outra. E, como eu disse, essa variação de folga, ela vai aumentando, claro, de acordo com o tamanho do conjunto. Ou seja, quanto maior o conjunto, essa folga vai ser maior também, tá? Muitos clientes, eles nos perguntam o seguinte: ok, eu vou fazer um laudo das peças, por exemplo, nesse conjunto que eu citei, eu identifiquei uma folga lá de 7 décimos, certo? Isso é considerado uma folga alta ou não? Isso é muito relativo, tá, Zeliane? O que acontece? Depende muito do polímero que você processa, né? Ou seja, do índice de fluidez desse polímero, do volume que você utiliza dessa unidade de classificação, de contrapressão do molde ou da ferramenta, quando é o caso de extrusão, tá? Então, o que acontece? A gente sempre fala para o cliente que ele que tem que determinar o ponto de manutenção, tá, das peças. Hoje nós temos clientes com preventiva, que ele mapeia o conjunto dependendo do polímero processado a cada 90 dias, 180 dias e às vezes até um ano, tá? Como que a gente usa esse critério? Quanto mais carregado o material, mais vai desgastar esse conjunto. Então, você faz essa avaliação de forma mais curta, ou seja, no espaço de tempo menor, tá? Bom,
identificamos a folga, tá? O cliente, além da folga, a gente olha outros parâmetros, que são os que eu já disse anteriormente, a questão de aumento de ciclo, se está degradando o material, estabilização. Com esses fatores reunidos, é que você toma a decisão de fazer a manutenção ou não, ou programar em breve essa manutenção, tá? Claro, se você continuar a trabalhar com esse conjunto, a tendência disso é piorar, tá? E vamos dizer assim, o agravamento do problema, tá? Ele é exponencial. O que eu quero dizer com isso? Eu diria que hoje 80% dos conjuntos vendidos, eles são construídos em aço 8550, o DIN 1.8550 e nitretado a gás, tá? A nitretação a gás é um tratamento superficial, ok? Em média, nós temos uma profundidade de dureza de 6 a 8 décimos. Mas o que acontece? A dureza maior fica na camada branca, que nós chamamos, que são os 2 primeiros décimos. Tá? Então, um exemplo. Às vezes, um cliente trabalhou 6 meses para ter um desgaste de 2 décimos. Ele trabalha, vou exagerar um pouco aqui, ele trabalha mais 15 dias e tem um desgaste de mais 2 décimos. Por quê? Essa dureza ela vem diminuindo, né? E dependendo do processo, esse desgaste, como eu disse, ele pode ser exponencial, né? Então, a gente chama a atenção do cliente para isso, né? Principalmente no início do processo, que é o melhor momento dele planejar uma ação ou já tomar uma ação, tá? Isso do ponto de vista de medições e materiais construtivos, tá? Hoje se usa muito, eu diria que nos últimos 10 anos, na verdade, nem tão ultimamente, né, já tem um bom tempo isso, a gente nota que cada vez nós temos materiais compostos com carga, e esse nível de carga aumentando, né? O que isso fez com esse mercado, com quem utiliza esses materiais? Diminuição da vida útil desses conjuntos, tá? Carga, normalmente, né, a gente tem como, por exemplo, a fibra de vidro ou o carbonato de cálcio, que são materiais realmente abrasivos, tá? Para esses materiais, hoje, normalmente já sai até de fábrica, ou seja, o próprio fabricante, diversos, né, ele já vende o equipamento com rosca e cilindro bimetálico. O que é isso? O cilindro bimetálico ele já vem com uma liga no interior dele, né? É um revestimento. Esse revestimento é feito por um processo de centrifugação, né? E essa liga ela tem algumas características. A gente tem mais de um tipo de liga. Eu tenho ligas para questões abrasivas, ou seja, mais voltada à questão de abrasão, ataque químico. Nós temos ligas que servem para as duas situações, né? E o mesmo acontece com a rosca, tá? Só que normalmente aqui no Brasil, até por uma questão de custo, as roscas bimetálicas, elas têm um revestimento na crista do filete, tá? Normalmente é um reforço, vamos dizer assim, na crista do filete, que tem o mesmo objetivo da liga do cilindro, ou seja, uma maior resistência a ataque químico ou abrasão. Normalmente são esses 2 pontos que prevalecem, né, para você determinar qual tipo de liga usar para essas aplicações, tá? Esses materiais, inicialmente, eles têm um custo maior, né? Um cilindro bimetálico, às vezes, ele chega até a custar o dobro de um nitretado, só que nós temos o benefício da vida útil. A vida útil é muito maior, né? Um exemplo disso a gente costuma dizer hoje, em média, um cilindro bimetálico ele costuma durar pelo menos 3 vezes mais que um nitretado. Isso é uma média, tá, Zeliana? A gente tem casos que dura bem mais do que isso, tá? Assim, de situações comprovadas, mesmo com cliente e mercado, né? E, na verdade, esse assunto também, nós temos vários fornecedores a nível mundial, americanos, europeus, né? E é um assunto já também de domínio público, tá? Essas questões de ligas, aplicações, enfim, especificações, tá?
A Vortex, nós trabalhamos com os materiais que a gente chama top de linha. O que é isso? Por que a gente está dizendo isso? Porque dentro do mercado também existem vários fornecedores.